Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Potência Limitada. O podcast que fala de empreendedorismo, fala da potência que todos nós temos no nosso coração e ela é ilimitada. E para a gente não fugir à regra, a nossa convidada de hoje, no mês da mulher, aqui pertinho do Dia da Mulher, a Amanda do Peso Certo veio trazer para nós aqui não só a delicadeza da mulher, mas a força da mulher empreendedora, a força da mãe, da esposa, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E assim, eu estou ansioso, Ricardo. Ansiosíssimo, né? Grande oportunidade. Grande oportunidade, escolha melhor não teve. Não é? Né? Dia da Mulher amanhã, exatamente. Mês da Mulher. Mulher forte, guerreira, que Inclusive, tem história para Ricardo, contar. A Amanda está abrindo aqui uma série para nós de mulheres, estando aqui no Potência Limitada. Esse mês a gente vai estar com participações só de mulheres nas próximas semanas. Então a Amanda está inaugurando aqui uma... Estou muito feliz. E antes de passar a palavra para a Amanda, o nosso agradecimento ao Fábio, ao Caveira, ao Paulo Marcelo, o pessoal lá da Fábio Melo Boutique Formen, que nos veste e nos deixa lindos para aqui a gente poder trazer o melhor conteúdo para você. Obrigado, Fábio. Despiorado, né? Despiorado, né? Obrigado, galera. Eu acho que semana passada para cá a gente já ficou bonito, porque as roupas são realmente excelentes. Amanda, Boa. seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo carinho, né, de me chamar aqui. Tô muito feliz. A primeira mulher, né, tá participando, veio até de rosa hoje, né? E tô muito feliz. Obrigada mesmo. Grande responsabilidade, mas eu acho que você dá conta do recado aqui. Muito tranquilo, porque uma pessoa que tem 3 filhas, cuida de uma empresa, cuida de uma casa, cuida de um marido que está aqui com a gente acompanhando, também é um prazer dessa vez a gente ter aqui uma pessoa também na plateia aqui nos incentivando, mandando essa energia para nós. Eu acho que o podcast você vai tirar aí de letra. Não, tira de letra, só vai somar com a potência limitada, que eu tenho certeza que você tem. Né? Já nos esbarramos aí em algumas imersões em comum. E não tem como inaugurar esse mês da mulher, né, Rafael, com essa programação que a gente vai vir aí só com mulheres e você inaugurando. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Amanda, conta um pouquinho da sua história, para o pessoal que está acompanhando o podcast, a gente conhecer um pouquinho, né, como é que você hoje está, qual é o seu ramo empresarial, né, dá uma dica aqui da balança que está aqui em cima da mesa. Estratégica essa balança aí hoje. Conta um pouquinho da sua história, não só da sua história empresarial, né, de sucesso, que a gente já, né, nós já conhecemos, o público agora vai conhecer mais de perto, mas também um pouquinho dessa trajetória, né, filha, esposa e mãe. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 15 anos, nem poderia trabalhar com 15 anos, né, mas eu tinha um sonho de ser médica. Então, assim, nada a ver com empreendedorismo, mas o meu pai tinha uma loja pequena, onde ele fazia tudo, ele entregava, vendia, comprava, e eu falei pra ele que eu queria ser médica, mas eu estudei em colégio público a vida inteira, então eu falei pra ele, olha, eu quero fazer um cursinho, algo pra me dar ali, né, um corpo pra eu poder fazer a faculdade. E ele falou, olha, filha, eu não tenho dinheiro pra pagar. E eu falei, então deixa eu trabalhar com você, e o meu salário vai ser pro estudo. Você mesmo que deu a sugestão. Eu que dei a sugestão. Já gostei. Você já viu o problema, falou, vamos resolver já tinha a solução. E comecei a trabalhar com ele. Peguei a parte financeira, né, da empresa, que era algo que era mais fácil ali para mim. Eu gosto de planilha, papel, computador. E comecei a trabalhar com ele. E eu fui gostando, a gente foi ajustando a empresa, que era bem, assim, e era pequena. Uma empresa de quê? Exatamente. A gente Já era a Peso Certo. Meu pai comprou a Peso Certo, ele trabalhou... O único emprego do meu pai como funcionário foi na Peso Certo. E o dono da Peso Certo vendeu para ele. Olha, então, essa parte da história eu não sabia. E era Peso Certo por conta disso, né? Na época, eles não vendiam muitos equipamentos novos, eles faziam consertos. Então, eram de balanças. Então, por isso, de peso certo. Eles consertavam os pesos das balanças. Era estritamente voltado para balança. Balança, aquela época era muito voltado para balança. E aí Aquela época quando? Só pra gente ter ideia. Ai, meu pai comprou a loja faz uns 35 anos. Anos 90, 80, 90.
por aí. E quando eu entrei, ele já começou a colocar equipamentos novos, não era só balança, né? Mas aí o nome ficou, a gente gostou, né? E, enfim. Então hoje as pessoas, a gente até brincou aqui, né? Que as pessoas pensam que é peso certo de emagrecimento, e não é. É por conta da balança. E quando chegou na minha época de prestar o vestibular, eu já estava apaixonada por empreendedorismo. Então eu falei, não quero mais. Bacana. Eu vou ficar, e eu fiz faculdade de administração. E aí de lá pra cá eu percebi que não só a faculdade, né, dá um norte pra gente, mas não só a faculdade, eu precisava de algo mais. Porque meu pai começou na raça e na coragem. Não tinha estudo, não tinha técnica, não tinha gestão, era porque ele precisava daquilo para sobreviver. Sim. Então eu comecei ali a pensar que para crescer eu precisava de gestão, de, né, todo Precisava conteúdo. acessar a sabedoria. Sim. Para conseguir a prosperidade e atingir o objetivo final ali no topo da pirâmide, Isso né? daí. É o que você tem falado pra gente semanalmente sobre isso, né, Ricardo? Exatamente. Eu acho... Não tem como correr. Se a gente chegar nessa linha, e você, eu não sei se você tinha essa consciência disso. Ou você foi eu fui adquirindo, né? Porque é muito difícil você estar ali no negócio e não tá dando certo, às vezes, um lado e você não sabe o que fazer, né? Então, eu falei, não, peraí, a gente vai ter que acertar as ponteiras aqui, senão não vai ter como crescer, não vai ter como contratar, a gente vai ficar a vida inteira no mesmo lugar. Nesse momento era você e ele, ou tinha mais alguém? Eu e ele, e aí depois entrou um vendedor. E aí ele fazia entrega, compra, e o vendedor ficava só vendendo. Entendi. Então esse foi o primeiro setor da empresa. Eu vendi também, eu passei por todos os setores da empresa, da limpeza... Mas olha só, depois que a gente volta lá para peso certo. Tá. Passa um pouquinho no tempo aí, chega na Amanda esposa e na Amanda mãe, pra gente poder fazer um contexto e mostrar a sua realidade hoje, que é o que eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Com certeza. E eu nem sempre fui a Amanda que sou hoje, né? Eu tinha ainda uma visão difícil ali, né, do que é ser mulher. Como eu sempre trabalhei desde muito nova, pra mim era aquilo, eu tenho que me cuidar, eu não dependo de ninguém, né, eu tinha essa mentalidade. E aí quando eu encontrei meu marido, e eu me senti cuidada, protegida, eu percebi que eu precisava dar o espaço para uma outra Amanda. A Amanda de verdade, né? A mulher que eu fui criada para ser. Então a gente casou, aí a gente decidiu ter a nossa primeira filha, e aí veio a segunda, a terceira, e tamo aí, no jogo. Adorei essa parte. Ainda estamos em campo. Bom demais. Colocar gente boa no mundo é sensacional, com certeza. E eu penso muito nisso, sabe? As pessoas me perguntam muito isso. Como você faz para dar conta de tudo, né? O que te motiva? O que você faz? Eu decidi servir. Então, quando a gente se abre para servir ao outro, por mais que a gente canse, a gente não se esgota, sabe? A gente consegue dar o nosso melhor mesmo cansado ali, né? Do dia a dia. Então, eu decidi servir no meu emprego, decidi servir na minha casa, com meu marido, com as minhas filhas, e é por aí. E assim, é o propósito que move a gente. Propósito. Né? E não é à toa que você está aqui, Amanda, porque o propósito do Potência Limitada, do Hub, né, Rafa, é servir. Servir e ponto final. É o nosso propósito, de ajudar empreendedores, empresários a se destravarem, a evoluírem os seus negócios, suas empresas e suas vidas. O seu lado pessoal, é importantíssimo a gente visualizar isso, né, Ricardo, a todo momento. Então, eu queria só entender, Amanda, nesse contexto, e o seu pai, ele continuou ali junto com vocês, na empresa, e já o seu marido trabalha com você, passou a ajudar? Como é que foi esse crescimento? Porque aí a gente já pulou um pouco da história, né? Então, o Pedro, ele era engenheiro, e no meio da pandemia, ele decidiu trabalhar comigo. E ele falou, olha, você precisa de ajuda, o que dá para eu fazer? E aí ele entrou, tentando buscar os clientes, né, que as portas fechadas, como é que a gente ia fazer com aquela loucura. E ele começou a fazer um trabalho de tráfego pago, entrou na venda e hoje tá lá com a gente, é apaixonado pelo que ele faz, eu sou muito feliz por isso. E nessa caminhada, o meu pai foi vindo, né, trabalhando, eu e ele ali. E chegou porque a gente também tem outros negócios, né, a gente também faz construção de galpões para aluguel, né, imóveis, a gente também mexe com esse ramo.
E ele viu que estava em boas mãos já, né? E aí meu irmão, ele saiu da sociedade, meu irmão entrou hoje, os sócios da Peso Certo, eu e meu irmão. Ele saiu para fazer outras coisas, mas ele tá sempre ali, né? Tipo, se precisar de... Né, um conselho, uma ajuda. Mas é até difícil isso, assim, no dia a dia. O Ricardo que lida mais com os empresários, né, Ricardo? Não tem como. A pessoa sair e falar, não, tá em boas mãos, toca daqui que eu vou fazer outra coisa. É difícil. Essa sucessão familiar é muito difícil. E já aproveitando o gancho, a questão da sucessão, como é que foi a sucessão? Porque tem muita gente que, né, herdeiro que entra na empresa, ou é obrigado, tá, estar ali, ou realmente quer estar, entretanto, o pai, né, ele breca ou abre da carta branca. Como é que foi no seu caso? Então, eu costumo até falar que uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é você ser um herdeiro, né? Porque o herdeiro, ele só consome aquilo que alguém já construiu e acaba que ele vive infeliz, né? De estar ali num lugar que ele não quer estar. Né, mas assim, graças a Deus, no meu caso, a gente escolheu ser sucessores, né? Então, hoje a gente deu sequência e assim, a história do meu pai é uma história muito difícil, de alguém que passou muita necessidade, mas eu acho que ele deu carta branca pra gente fazer do modo que a gente estava fazendo, porque ele viu que deu certo, né? A empresa era uma portinha pequenininha lá na Ponte Alta e movimentava tudo ali. Hoje a gente tem uma loja enorme, com estoque enorme, loja na Ponte Alta, vendedor externo e o negócio tá crescendo. Então ele viu, né, que não fomos herdeiros, fomos sucessores. Estava né? em boas mãos, né? Estava em boas mãos. Inclusive, é interessante que convém, né, a gente levantar que o próprio nome da empresa, Peso Certo, com a sua chegada, você fez um novo modelo de negócio. Sim. Né? Você, com a sua mão ali, você mudou, trouxe outros equipamentos, e o que, sem sombra de dúvida, foi assim, decisivo para a empresa alavancar. Sim. Quando eu entrei, a empresa tinha 3 funcionários, né? Eu, meu pai e mais um, e meu irmão entrou depois, que ele é mais novo. E hoje nós somos 15 pessoas, né? Diretas e indiretas. Não nem sei contar. Então, assim, a gente foi estruturando a empresa, né? Hoje, eu falo que eu estudo mais hoje do que antes, né? Porque para a gente dar um próximo passo, a gente precisa acessar um conhecimento que a gente não tem. Então, eu estou sempre buscando conhecimento, buscando imersões, conhecimento técnico e emocional, né? Para estar ali gerenciando a empresa. Mas foi isso. Amanda, eu vejo assim que essa questão da sucessão, que às vezes pode ser para muitas pessoas e muitas empresas um tabu, para você ela foi relativamente, ela aconteceu de uma maneira natural porque você entregou o resultado. Sim, eu acho que é fundamental, né? Não, com o resultado fica mais fácil. Fica mais fácil de enxergar e falar, não, calma, vamos medir. Igual você, a sua narrativa era assim, era só uma portinha. Agora a gente conseguiu ter um salão mais amplo, né? A nossa clientela aumentou. Mas conta um pouco pra gente, aí já falando um pouco já da parte técnica, entrando até na seara mais do Ricardo aqui da gestão, como que foi essa questão? Eram 3 pessoas. Uma eu percebi que ela tinha um setor definido, que ela era de vendas. Mas praticamente também fazia um pouquinho de tudo. Também varria o salão e juntava as coisas. Mas conta assim, como que a Amanda, junto com o seu pai ali no dia a dia, percebeu que precisava contratar e setorizar? Isso foi instintivo também ou você também buscou um conhecimento para fazer a coisa de uma maneira mais assertiva? Então, tudo no meu começo foi muito instintivo, né? A gente falou, bom, tá faltando gente aqui. E o que aconteceu é que a gente fez assim, começou a dar muito problema em tal área. Bom, a gente precisa de alguém para resolver porque eu não tô dando conta. Eu chegava, abria a loja, limpava o equipamento, atendia um pouquinho do cliente. Aí a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Da minha assistência técnica. Eu ia em processos, a gente está em meio de advogado, audiências, né? Em audiências 3 vezes por semana. Eu tinha muito problema. E não era problema porque a loja era ruim. Era porque, por exemplo, uma balança estragou. Aí o cliente ligava. Abre assistência para mim, que a fábrica ela dá assistência, né? A gente esquecia, porque, tá bom, depois eu abro. Ia fazer outra coisa. Não tinha processos bem definidos. Não tinha processos, não tinha nada. Então a pessoa ficava ligando. Tem hora que ela chutava o pau da barraca e vamos entrar na justiça para resolver. Então a gente começou assim: vamos aumentar os vendedores,
porque a gente precisa de mais venda, né? Que caixa é rei, Resolve né? qualquer problema. Resolve qualquer problema. A gente foi botando mais um vendedor, depois mais outro. Depois veio essa questão da assistência técnica. O seu pai aceitou bem essas contratações, já que estava um tempo ali só vocês? Então, ele foi aceitando e assim, com um pouco de medo. Pergunta pertinente, né? Sim. E outra coisa que naquela época, hoje a gente ri, como que a gente fazia dessa forma, né? Não tinha sistema. Os preços, ele recebia a tabela de preço do fornecedor, ele lia, fazia na cabeça dele os preços, e aí o vendedor estava atendendo. Ah, vou vender esse copo aqui. Aí o cliente, mas quanto é? Ele, Luciano, quanto é? Ele falava de cabeça. Então, assim, eu falei, gente, peraí, outro passo é ter um sistema. Então, assim, a gente foi construindo a peso certo, ao ver, né, do que estava correndo ali, qual que era a nossa necessidade maior. A necessidade maior do momento, Na né? medida da necessidade, vocês foram procurando conhecimento, né, e implementando, colocando na prática. Bacana. Eu estou fazendo essa pergunta, assim, porque eu também venho de uma empresa familiar, e apesar do meu pai, eu tô linkando, Luciano, o nome do seu pai. Isso, Luciano. Tô linkando o Luciano com o André. Uhum. E é muito parecido, porque são gerações diferentes das nossas, por claro, né, a idade. E a gente viveu, Amanda, a gente que regularidade, Amanda é nova. Regularidade, mas a nossa geração, ela viveu esse boom da tecnologia, esse boom. Porque se você falasse para eles, lá na década de 80, que precisava investir em um sistema... E era caríssimo, né, as coisas antigamente. Era caríssimo. Eu falava assim, pra que você vai fazer isso? Lá no nosso escritório, quando começou-se a digitalização dos processos e da documentação do cliente, a gente falou assim, cara, precisa comprar um scanner. Aí a gente foi ver, só tinha um scanner japonês lá, porque os outros scanners que tinha acessível era daquele que você abria a tampa folha por folha. E a gente precisava de um que corresse as páginas ali e aquilo ganhasse tempo. Agilidade, né? Só que aquilo era uma fortuna, era R$2.700, eu lembro até hoje. Eu falei, cara, isso é uma fortuna. Servidor, não precisa ter um servidor para armazenar. Quanto custa? R$6.000. De jeito, R$6.000 você compra um carro. E aí a gente vinha, a necessidade começava a gritar e falava, olha, tá vendo? A gente precisa ter isso daqui, porque isso daqui tá gerando esse problema. Sim. Como o caso aí que você tá contando da questão do judicial. O fato de você se deslocar, você sair da sua empresa e ir para lá, eu não tô nem fazendo conta do que você vai gastar com advogado, custos judiciais e uma eventual indenização que você tem que dar pro seu cliente. Não, imagina, só tinha 3 pessoas na empresa. Saiu uma... O seu tempo e a imagem da empresa, principalmente, né? Mas, olha só, então você consegue otimizar as coisas. E a gente passou por isso também no escritório, por isso que eu estou me identificando com a história. E que bom que você conseguiu ir mostrando isso e fazer a empresa girar. Não é verdade? É verdade. E, assim, é um processo longo, né? Eu falo muito também que quando você quer ser médico, advogado, você tem ali, você estuda, né? Quando a gente quer ser empresário, empreendedor, muitas das vezes a gente abre a porta e vai sem conhecimento nenhum. Mas, Amanda, você concorda comigo que isso, pelo menos aí depois da pandemia, vamos falar assim, isso mudou? Tem mudado. Porque a informação está acessível. E não está tendo muito espaço também para quem é muito leigo, né? A concorrência tá difícil, internet. Se hoje você não faz um tráfego pago, você tá 10 passos, né? Atrás de uma empresa que faz. Entendi. Então, e como que é essa questão do tráfego pago lá hoje? Venda de balanças? Não, melhorando a pergunta. Você estava trabalhando só com as balanças e aí abriu o portfólio. Isso, aí quando eu entrei já tinha outros produtos, né? E aí eu fui introduzindo outros, porque a nossa região tinha uma carência de bons produtos também. As pessoas iam muito em São Paulo, Rio, para trazer novidade. E a gente falou, não, a gente tem que ter coisa boa aqui também, né? Então a gente foi introduzindo os produtos aos poucos, né? Aumentando a linha de produtos. Mais em específico do tráfego pago, hoje a gente faz de todos os produtos, né? Eu falei que o Pedro, ele salvou a empresa de uma forma boa, porque hoje, com esse trabalho nosso na internet, a gente conseguiu um faturamento que a gente fazia na empresa inteira só com ele. Só com a gestão do Pedro. Que maravilha, que bacana. Então, foi algo bem legal. Uma coisa também que eu acho interessante a gente falar, falando sobre o tráfego pago, é que às vezes é difícil a gente delegar uma função que a gente não passou. Na empresa eu passei por todas as áreas. Então, quando eu vou ensinar, delegar, contratar,
eu sei cobrar daquela pessoa, eu sei ensinar, né? Então, é isso que a gente faz hoje com o tráfego, né? Ele aprendeu, muito bem feito, então ele atende os clientes e faz o tráfego, mas a gente ainda não passou isso para alguém, porque ele estava ali aprendendo, né? Então, até para contratar, a gente precisa aprender. Porque muita gente confunde, né, Amanda? O delegar com delargar, né? Aí você foge, Rafa, totalmente do seu objetivo fim. E essa questão do tráfego pago, antes de vir para cá, eu estava ali com o Fábio, e a gente estava conversando justamente isso, e o Fábio falou que, né, ele está fazendo uma mudança na loja, está vindo para a rua de novo, né? E até passei na frente lá, está ficando maravilhosa a loja, vai atender de uma maneira muito melhor. E ele falou, eu vou investir nessa questão do tráfego pago, preciso arrumar alguém. E eu falei exatamente essa palavra para ele, porque eu já sofri isso lá no escritório também, porque como é uma coisa nova, você contrata o gestor, só que como que você acompanha aquilo que você não está entendendo? Você que tem que dar a estratégia do seu negócio para a pessoa. Porque, por exemplo, se eu entendo um pouco de tráfego pago, eu falo, não, mano, deixa que eu faço aqui para você. O P tá te cobrando caro, eu cobro metade do preço e tal. Só que eu não entendo da balança. Então, você, imagino eu, faz um bate-bola ali com ele. É claro que hoje ele já entende, né? Tá junto com você no negócio, mas ele precisa entender um pouquinho disso daqui também. E dos outros produtos. Entender qual é a persona, qual é o cliente que vocês estão atendendo. Isso faz um pouco... A minha gestão empresarial entra um pouco nessa ideia, sabe? Toda a gestão da empresa, eu vou por essa linha. Por exemplo, tem que ter uma estratégia aqui com o contador, vamos arrumar, vamos melhorar o nosso setor. Eu vou e eu estudo primeiro. Né? Eu faço um estudo do que eu posso agregar ali junto com o conhecimento da minha empresa, porque é muito difícil alguém que está de fora conseguir te ajudar ali 100%. Não tem né? jeito. Não tem jeito. Assim, o seu mindset já está totalmente muito bem apurado pela experiência, ambiência, né? Que você já consumiu. Porque tem diversos empresários que não conseguem ter essa visão, esse mindset. Justamente porque ele está ali totalmente focado no operacional, a empresa está sem processo, a empresa está sem gestão de pessoas ali para você delegar de forma correta, confiar, ensinar, né? Alinhar prazos. E não tem como uma empresa crescer se a gente não tiver pessoas, né? Tem gente que a gente fala, acho que vocês até comentaram isso, né, no podcast com o Thiago, quanto vale a sua hora? Se a sua hora vale R$100, você está fazendo um trabalho de R$5, você está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Né? Então, lá eu prezo muito por isso. Eu não sou uma pessoa centralizadora. Já fui, porque a gente se apega, né, ao que a gente faz. A gente quer fazer sozinho. Mas não tem como uma empresa crescer se a gente não saber delegar e não abrir mão nesse... A mulher, eu acho que tem mais disso, né? Ser centralizadora? Ela quer cuidar. Eu acho que é um perfil da mulher, do feminino. Até passando para um outro gancho aqui, para não esquecer. Isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho desejo de ser mãe, ou eu não posso engravidar. Eu acho que a mulher, ela é mãe porque ela já nasce com esse dom de cuidar, de fazer, sabe, com carinho as coisas. Então, por mais que você não tenha um filho, a mulher, ela é essa cuidadora, né? Ela tem esse chamado de servir. Então, é difícil pra gente, às vezes, ter que delegar, né? Tirar do nosso comum ali, do nosso dia a dia. Enfim, é uma coisa que a gente tem que aprender também. Mas vamos pegar esse gancho, eu achei maravilhoso você mesmo já puxar esse tema, porque você falou que vocês são 15 lá. Então vamos tirar o pessoal da família, você, seu irmão e seu marido. Vamos fazer uma conta de 12 funcionários, né? 12 colaboradores diretos. Como lida com essas pessoas? Porque se você também não pode ser a mamãe ursa para abraçar todo mundo, tem hora que você precisa falar não. Olha, isso aqui não está certo, isso aqui não é o procedimento da empresa. Às vezes, normal, dentro de um contexto. Como que você lida com isso? Então, eu falo muito que eu consigo separar muito o CPF do CNPJ. Porque a empresa, ela não quer saber se você está doente, se você não está num bom dia, ela quer lucro. A empresa, no final, ela quer faturar e quer lucro, né? Mas também existe a Amanda CNPJ, que é que a empresa dê certo. Mas a Amanda CPF quer cuidar das pessoas, não quer deixar, né, que as pessoas... os nossos funcionários lá têm mais de 5... O que menos tem tempo tem 5 anos com a gente. Então, a nossa rotatividade lá é muito baixa. Eu tenho funcionários de 12 anos lá comigo. Então,
eu faço essa gestão de cuidar, né? De, poxa, precisou, quer conversar, tá tendo problema. Eu falo, todo mundo que entra lá, você pode perguntar. A minha porta está aberta, sempre. Precisou de mim, é só entrar e falar, sabe? Eu não tenho aquele negócio de chefe lá em cima e vocês lá embaixo. Eu não sou assim. Tem meu número pessoal, me liga, enfim, sou totalmente aberta a conversas e a resolver as coisas. Mas eu também sei puxar a orelha. Porque assim, porque você a empresa não sobrevive. É uma mulher e você é nova. Às vezes os seus funcionários pode ser que às vezes sejam mais velhos que você e às vezes pode gerar um conflito se você não tiver um posicionamento como você está colocando. Né? E eu sofri muito isso no início. Meu pai brinca comigo que eu era criança, né? 15 anos, muito nova quando eu entrei. Então eu era muito espontânea, eu ria muito. E meu pai, Amanda, aqui é um ambiente mais sério, não ri tanto, não fica brincando. Então, assim, eu fui aprendendo, porque é muito difícil você estar na liderança de uma empresa como mulher. Hoje isso está mudando, né? Mas é difícil ainda liderar homens e você nova também, né? Você tem que mostrar o seu valor. Poxa, ó, tá vendo? Eu tenho resultado. Então, o resultado, ele sobrepõe a qualquer coisa, né? Eu concordo plenamente com a questão do resultado. A gente até falou isso antes aqui. Porque não só para você mostrar ali para o seu pai que a empresa poderia ser, né, adiante, seguir com o seu comando, mas para os próprios funcionários, para os fornecedores, para os clientes. Porque, como você falou, dá BO de vez em quando. Dá. Aí o cliente vai lá conversar com você, às vezes um senhor fala, não, mas essa moça nova aqui... Então, a postura, a sua questão da inteligência emocional, que a gente vai entrar nesse tema, que é realmente você ter uma postura, você reagir bem, né, às sensações que vêm ali, porque às vezes você fica também nervosa, tenho certeza, você fica ali aborrecida com alguma coisa, você ouve uma coisa que você não tinha necessidade de ouvir, fala alguma coisa que às vezes, puxa, pisei na bola, podia não ter falado isso. Sim. E aí precisa gerir todas essas emoções, reconhecer elas e canalizar de uma maneira que você continue sendo a líder de tudo aquilo. Certo, é verdade. Não, e eu tava até no USE lá, e aconteceu um BO na empresa, e eu tava assim, lá dentro do curso, né, da imersão, adquirindo conhecimento, pensando em melhorar, e aconteceu um BO na empresa. Aí eu estourei. Falei que não era pra ser daquele jeito, que não sei o quê. Depois eu falei, gente, olha só, calma. Deu tempo de apagar a mensagem? Não deu. Não deu. Mas como eu não faço isso assim, muitas vezes, né? O pessoal estranhou, né? O pessoal, bom, realmente deu ruim, né? Mas aí depois eu falei, olha, o erro, na verdade, foi na minha gestão. Eu não fui clara o suficiente, por isso deu esse ruído. Então, eu peço desculpas. Vocês não deveriam ter feito dessa forma, mas houve um ruído aqui de comunicação. Então, saber reconhecer também, né? Quando a gente faz algo que não tem nada a ver. Claro. Você já leu aquele livro, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira? É um livro vermelhinho. O Ricardo, até ele e a Priscila, eles indicam isso, né? Pré-requisito. Todo mundo que entra na empresa tem que ler. Sim. Faz parte do onboard do funcionário, do colaborador. Quando eu li esse livro, eu comprei 10. Eu li, na hora que eu acabei de ler, eu falei, não, isso não pode ser. Não, eu comprei 10 e no Natal eu fui dando, no aniversário, eu fui distribuindo. Eu falei, leia, porque é isso. Você poderia, na sua posição de líder, falar, nada, tá errado, mas agora eu já mandei bala mesmo. Não, calma aí, gente. Vamos achar o erro aqui. Tem uma parte minha aqui, eu não deveria ter falado assim. Essa semana eu estava ouvindo um podcast que eu até indico, porque eu adoro o Flávio Augusto. E tava o Flávio Augusto com o Thiago Brunet, que é outro cara também que fala totalmente a língua que eu adoro, porque ele fala, né, de princípios bíblicos e tal, e tá todo o ensinamento empresarial e de gestão emocional tudo que ele passa, ele tá baseado ali nos princípios do reino e tal, ele tem as falas dele. E nisso ele estava contando que ele se aborreceu com uma situação e mandou uma mensagem para o Flávio Augusto, olha só que audácia, ele mesmo contando, tá? Mandei uma mensagem desaforada. E aí o Flávio ouviu, falou assim, Thiago, ouve a mensagem de novo que você me mandou, ouve ela aí com calma, respira umas 2 vezes, depois você... Aí ele parou, ouviu, falou, vacilei. Aí, olha, realmente, você me desculpa e tal e tal. Então, olha que interessante o papel do Flávio, porque o Flávio Augusto poderia falar assim, cara, poxa, quem é você falar assim comigo? Sim. Né? Isso, eu tô narrando a história deles, tá? Não é opinião minha, não.
Ele, não, calma aí. Se eu sou um líder, eu também tenho que reconhecer, às vezes, ter a inteligência emocional de não ir às favas, porque você responde ali uma com teórica certeza. agressão. Então, olha, que bonito, eu achei linda a história, por quê? Porque mostrou a humildade do líder maior, que era o Flávio Augusto, e dele depois de falar também, calma aí, e aí Dos se dois ajustaram, lados, né? então, fantástico. É verdade. Dos dois lados, uma grande aula de liderança, né? Que é uma Liderança e característica inteligência emocional. é uma característica do líder, né? Ter essa humildade, ter essa escutativa, esse coração ensinável para passar para o seu liderado. Por falar em liderança, Amanda, você tem quantos liderados? Então, hoje, como eu estou na parte estratégica da empresa, né, acaba que eu estou ali supervisionando tudo, né? Não somos muitos, né? Então, acaba que eu fico ali. O que está precisando aqui? Então... Mas você tem head em setores ou não? Você realmente cuida de... Não, tem os responsáveis, né? Por exemplo, a gente tem o nosso setor de vendas, e o Pedro é o meu marido que cuida deles. Eu tenho um setor de assistência, que tem a pessoa responsável, um setor do financeiro responsável. Então, assim, eles já têm os processos definidos, né? Cada um faz a sua parte, já sabe o que tem que fazer. Mas eu tô sempre ali de olho. Eu não gosto de largar, né? Entendi. Mas aí os seus rituais, as suas rotinas de reuniões e tal, são com eles, né? Com head. Isso. Eu faço... Até aprendi com o Thiago, né? Fazer semanal. Eu deixava mais para mensal, fazia mais geral. Mas eu vi que realmente faz muito sentido fazer essas reuniões semanais com cada setor. Me toma um tempo, mas eu ganho tempo. Perde para ganhar. Perde para ganhar, é verdade. Então eu tenho feito isso, tem sido muito bom pra gente lá. E a gente ajusta rápido, erra rápido, conserta. É o grande lance do problema que você falou que você teve, né? O BO da empresa aquela vez no OSE, é o problema de comunicação, de ruído. Né? Quando você tem rituais definidos e processos definidos dentro de uma empresa, você diminui muito. E implantar eles que é a parte mais difícil, né? As primeiras semanas, depois que aquilo entra numa rotina. Eu falo que é como um foguete, né? O foguete, ele gasta 80%, 90% da gasolina, não sei se é gasolina que diz, né? O combustível dele. O combustível dele é ali na hora que ele tá subindo. Depois que ele já pegou velocidade, ele vai embora, né? É verdade. Então, é assim na empresa também. Eu tenho passado por esse processo, porque como eu falei com vocês, esse ano eu decidi que a gente daria mais um passo na empresa. Até aprendi isso no curso do G4, a gente estava conversando sobre isso, né? Qual é o papel do CEO? O que o CEO tem que fazer na empresa? Para mim ainda estava um pouco confuso. E eu percebi que eu preciso botar ali, prezar, né, pela cultura da empresa. Eu preciso cuidar ali dos colaboradores, ver se está tudo funcionando certo e mostrar o caminho que a gente tem que seguir. Eles precisam saber o caminho, né? E aí eu falei para eles, olha, a gente não vai crescer de forma horizontal, a gente não vai crescer de forma vertical, vamos crescer de forma horizontal, mas um degrauzinho de cada vez, né? E a gente tem passado por esses processos, então eu tenho feito ajustes, né? Reuniões tem sido uma delas. A gente tem implantado processos novos, por exemplo, o passo a passo de cada função, porque a gente tem muito pouco rotatividade, mas quando, por exemplo, um vendedor sai, eu demoro 6 meses para treinar ali no dia a dia, não tem como, meu faturamento não pode cair. Então a gente tem feito esses treinamentos, né? Eu tenho coordenado isso tudo e a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Não, muito bom. Você vê, né? Ricardo, a Amanda é um exemplo, né, dentro dessa vivência, principalmente depois que né, voltando lá ao Flávio Augusto, ele fala que primeiro a gente precisa libertar a mente e depois a gente equipar a mente. O libertar é o quê? É ter essa humildade, esse coração ensinável de falar assim, nossa, eu preciso de ajuda nisso daqui, eu preciso me capacitar nisso daqui, e é o que você já vem contando que vem fazendo. E depois você vai se equipando realmente de ferramentas, aí, sistemas, e cada um na sua realidade, para poder linkar dentro disso tudo. E aí eu faço uma pergunta assim, uma provocação para o Ricardo também dar uma palha disso. Quando que vai parar essa capacitação, essa correria para poder trazer essa quantidade de equipamentos, de insights, né, do que fazer, e equipamentos e suprimentos físicos e tecnológicos para a empresa? Então, Pode falar? Não, claro. Por favor.
isso tem muito a ver com o propósito, né? Da onde você quer chegar, né? E acho que a gente vai falar um pouco disso depois, mas eu escutei até uma frase lá no G4 que eles falam o seguinte, às vezes você olha uma pessoa que ganha mais, que tem mais sucesso, né? Que tem mais coisas que você fala, poxa, como que aquela pessoa fez aquilo? Ela tem um conhecimento que você ainda não tem. Então, a gente precisa acessar esse conhecimento. Como? Né? Estando em ambientes que vão te potencializar. Né? Então, é isso que eu tenho feito. Não pretendo parar de aprender nunca. Hoje, na parte da manhã eu fico com as meninas, né? Então, eu fico resolvendo coisas no celular. A parte da tarde eu trabalho e à noite eu chego em casa e estudo, leio. Porque é fundamental, ainda mais com essa aceleração, né, da tecnologia, inteligência artificial, gente, é incrível isso, né? Não tem como parar de estudar. Rafael, toda pessoa, seja física ou jurídica, cara, tem seus valores. E um dos valores que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, tem que ser inegociável é o conhecimento. Então, cara, assim, não tem como negociar, é inegociável parar. Inegociável, imparável, não tem jeito. Não tem como. Mas assim, vamos combinar nós três aqui, que depois que você se encaixa nisso, eu fiz uma pergunta besta para nós três aqui, talvez, mas, e para as pessoas que estão acompanhando e gostam aqui do nosso conteúdo, mas é o quê? É realmente que depois que isso vem, não sai da gente mais. Não sai. Porque além dessa velocidade da informação, eu acho que o nosso próprio coração quer buscar, ele anseia por isso o tempo todo. E independente se você vende balança, se você vende serviço contábil, se você vende serviço jurídico, se você vende podcast. E eu não sei se é assim com vocês, mas quando a gente pega essa veia empreendedora, a cada pessoa que a gente encontra, a gente quer abrir um novo negócio, a gente tem uma nova ideia. Gente, é uma coisa de louco, né? Assim, isso me remete a uma dificuldade que eu tenho passado muito e que, com a graça de Deus, eu consegui, Rafael, assim, direcionar. A gente tem que aprender a falar não. Sim, é importantíssimo. E assim, eu pensava que eu sabia falar não. Na hora que eu olhei minha lista de tarefas, minha prioridade do dia, no que eu estava me metendo, eu falei assim, opa, você vê que a gente tem que toda hora parar, olhar para o lado, seguir um caminho diferente e falar não, cara. É esclarecedor demais. Você limpa o seu caminho. Eu vou aumentar minhas orações, que ele falou sim por potência limitada. Verdade. Exatamente. Foi um dos que eu segurei. Falei assim, opa, peraí, é aqui que tá. Porque assim, você vai falar, como é que você vai falar não para uma coisa que é tentadora, é difícil, né? Vamos falar tentação no sentido bom da palavra, tá? No sentido de transporte, isso. Servir. Como é que você vai falar? Cara, é aquilo que não tá no seu propósito, no seu rumo, isso eu aprendi. Não tá no seu propósito, você tem que falar não. Senão você vai começar a querer ser bonzinho com todo mundo. Não tem como ser bonzinho com todo mundo. E acaba que a gente tem um tempo limitado, né? Exatamente, por mais... Não tem como, né, dar conta, assim, de tudo. De maneira assim, não tem como você dar 100% fazendo várias coisas. Você tem que renunciar. Não tem jeito. Não tem jeito. Falando de propósito, então, qual que é o seu propósito? O que você que vibra no seu coração, mano? Conta pra gente aí. Então, primeiro, eu senti esse chamado de Deus. Eu nunca nem falei isso público, tá? Tá falando aqui em primeira mão com vocês. Mas eu tenho essa questão muito clara de ser mulher, do meu lugar, né? A gente conversou a respeito de qual é o meu lugar como esposa, né? A gente fala sobre a submissão, as pessoas pensam, submissão é algo ruim, você está sendo maltratada, e não é nada disso, né? Eu estou me permitindo ser cuidada pelo meu marido, né? Então, eu senti esse chamado muito grande de Deus, assim, depois da minha terceira filha, a respeito da minha família. Então, hoje a gente decidiu ter os filhos que Deus nos mandar, né? Então, eu não operei por conta disso, porque quando eu fiz uma oração falando a Deus sobre as minhas filhas, eu não senti paz, porque eu falei assim, eu opero agora não. Porque todo mundo, ter 3 filhas tem que operar. Então, eu não senti paz de Deus para isso, sabe? E eu vejo que a cada vez que a gente tem um filho, Deus transborda mais na nossa vida. A gente tem mais para dar, mais para ajudar, não falando só em bens materiais, né?
mas em sentimento, em coração, sabe? O nosso coração, ele expandiu demais com as nossas filhas. Então, a gente até perdeu um bebezinho semana passada. Assim, a gente ficou triste, mas sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas e que a gente hoje tem um filho no céu. Então, nesse sentido, por que eu tô falando mais da maternidade, da minha vida como mulher? Para ele vir te dar um abraço, um beijo. Mas falando um pouco desse gancho sobre a minha parte mulher, né, não empresária, para poder linkar que a minha vida hoje profissional, ela tem que se encaixar nesse quesito. Então, toda vez que eu venho aqui num podcast e eu posso falar para as pessoas que ser mulher, que ser mãe é bom, que dá para fazer as coisas se a gente conciliar e saber falar não para as coisas que, olha, é uma coisa boba, mas, por exemplo, eu tava sem tempo de ir na academia e a gente precisa. Empresário, a gente gasta muita energia, a gente tem que fazer exercício, não só pelo físico, né? Coluna, né? Não, e como é que faz pra aguentar? E aí eu olhei na minha agenda, falei, Pedro, eu não tenho tempo, de manhã eu tô com as meninas, de tarde eu tô trabalhando. Ele falou, Amanda, você fecha a loja às 6 horas, você fica de 6 às 7 na porta da escola esperando elas saírem. É o horário que você tem pra treinar. Então, resolvido. Então, por que eu tô falando isso tudo, né? Que hoje eu encaixo esse propósito de vida como mulher, como esposa, mãe, na minha empresa. Então, hoje eu quero faturar mais, eu quero crescer para poder alcançar outras pessoas, né? Para poder compartilhar essa minha visão, para poder transbordar na vida das pessoas. Então, eu falo muito isso lá dentro da minha empresa, né? Um sonho que é do meu funcionário também é um sonho meu. A gente corre atrás para poder alcançar para essas pessoas também. Então, é assim, eu penso na mulher como um fósforo, né? Que a gente se queima para dar calor e luz ao outro. Então, é isso que eu tenho feito. A minha missão hoje, meu propósito é iluminar, ajudar outras pessoas também. Nossa, perfeito. Paga a luz. Falei muito? Falou tudo. Falou maravilhosamente. Perfeito. Não teve, assim, melhor colocação do que para a ocasião, para a mulher, para o mês, para o dia, né, Rafa? Isso aí. E sabe o que acontece? O ser humano hoje, vamos colocar os homens e as mulheres, né, o empresário, o empreendedor, vou até me colocar nisso. Às vezes a gente coloca o negócio na frente dessas outras situações sobre uma desculpa de que a gente tem que prover para a família, que a gente... Sim, mas isso é óbvio. Então acaba que muitas das vezes o nosso tempo é priorizado para o negócio sobre a desculpa ou justificativa de que a gente tem que trazer para cá. E você está mostrando que né, que é possível fazer de uma forma diferente. É possível. É querer, né? Ter a visão final, né? As pessoas falam muito isso. Quem não vê a obra pronta não aguenta o processo da obra, né? Então é isso. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Hoje a gente já tem a nossa casa, o nosso carro, tem a nossa rendinha lá. Para que eu vou trabalhar mais? Bom, é para isso, né? Para pensar em ajudar mais pessoas. Eu tenho projetos, a minha cabeça, é o que eu te falei, né? A gente tem que aprender a falar não, mas a minha cabeça fica com projetos audaciosos. Eu quero montar escolas, eu quero montar cursos profissionalizantes para novos empresários. Então, assim, será que não, mas doido assim, demais? Uma coisa que a gente tem que separar também, Amanda, por exemplo, falar não nesse momento. Sim. Põe na caixinha guardada ali que vai vários sonhos lá, vários sonhos. Vai chegar um momento de realizados em algum momento passaram pela cabeça de alguém. Exatamente. Não tem como. Primeiro tudo é criado aqui para depois ele vir para o mundo material. Então, alimente isso de uma maneira que não atrapalhe o dia a dia, né? E voltando, não para o momento, porque se faz parte do seu propósito, uma hora você vai falar sim para esse sonho, para esse projeto. Você pode ter certeza, igual você falou, eu tenho uma vontade imensa de servir, de ajudar, quero crescer para atingir mais pessoas. Cara, o ensino, a educação está aí. Então vai chegar uma hora que você vai puxar esse sonho da educação e vai transbordar na vida de muito mais gente. Sim. Não só de quem está ao seu redor. Gente, sabe o que eu achei mais legal assim, nessa fala? É até impactante, vai dar um corte assim, muito poderoso, porque a gente vive num momento de inversão de valores muito grande. Principalmente em relação à mulher e à família. Então, aqui, sem polemizar, ou polemizando também, o nosso objetivo é estar alinhado com quem tem valorização. Família, Deus, trabalho, né, servir pessoas. Esse é o compromisso que eu e o Ricardo temos no nosso dia a dia.
as nossas esposas, as nossas famílias, os nossos negócios e as pessoas que estão vindo para cá com essa identidade de propósito total. Claro. Então, assim, eu acho maravilhoso isso ser colocado, principalmente no mês da mulher. E qual é o demérito, né, dessa palavra submissão? Não existe. Então, uma falácia danada. Então, é muito bonito você colocar e ter essa coragem de falar isso, porque às vezes as pessoas têm medo de ser cancelada, têm medo. Não, nós estamos num propósito de servir e passar e ter esse transbordo. E por outro lado, que eu também, comentando a sua fala, a mentalidade eu às vezes fico desanimado com o Brasil. Sem polemizar, sem politicar a conversa. Mas assim, porque às vezes você vê as coisas acontecendo e fala, como que esse troço vai dar certo? Eu falei sobre isso no Instagram hoje. Quando a gente vê política acontecendo, hoje eu prefiro até não ver, tá? Televisão, jornal, a gente acompanha algumas coisas que é necessário, mas ficar ali vendo, sabe, coisas ruins também não agrega em nada. Muito pelo contrário. Não adianta. Mas assim, o que eu acho que vai mudar? Aí nessas horas, ouvindo um discurso desse seu, e a cada semana eu e o Ricardo estão tendo a oportunidade, a gente está se abastecendo. Cara, quem vai mudar essa bagunça toda somos nós. É isso aí. O que a gente pode fazer para mudar o local onde a gente está inserido, a nossa comunidade, a nossa família? Tem gente querendo mudar o Brasil, não cuida da família, não cuida dos filhos. Olha só, a gente podendo, a mentalidade mudando nessa questão do servir, do transbordar, né, o empresário enxergando isso de uma maneira, parando de buscar o dinheiro. O Thiago falou semana passada aqui, quanto mais eu buscava o dinheiro, mais ele corria de mim. Sim. E eu acho que essa tônica serve para todo mundo. Rafael, então não tem que buscar o dinheiro. Não, a empresa é aberta, o CNPJ ele é, né, fichado lá na Juscerja, lá na Receita Federal, para poder ter lucro. A empresa é para gerar risco que o empresário corre ali e tal. Então isso foi muito por baixo do tapete. Mas eu enxergo que essa mentalidade mudando de transbordo, de servir e de buscar uma coisa que não seja principalmente o dinheiro, tem grande chance de a gente ir mudando o ecossistema, mudando as coisas no dia a dia. E agora eu vou falar uma coisa que eu já até passei por isso. Quando a gente está muito focado em dinheiro, em lucro, e não no que a gente está fazendo ali de fato, a gente fica com uma mentalidade muito ruim. É difícil trabalhar. Porque você imagina, você tem, sei lá, 10 mil de boleto para pagar hoje, você só tem 8. Cara, você vai ficar maluco, mas não, peraí. Vamos alinhar aqui a cabeça, o que eu posso fazer para trabalhar, para ganhar mais, para melhorar. Então, essa mentalidade da gente ser focado ali no que a gente precisa ser feito e as coisas que vierem nos atacando, vamos dizer assim, né? A gente absorver e aguentar é o que faz a diferença. Tem empresário que ele se desespera. Ai, meu Deus, não tem como pagar, vou fechar. Vou fechar a porta e vou embora para casa dormir. Né? Isso é mentalidade, inteligência emocional. Né? Isso faz muito sentido. Né? É a questão da, assim, a gente está, igual você colocou, Rafa, numa inversão muito grande de valores. Entretanto, esses valores, ele vem acompanhado de falta de maturidade. Falta de maturidade espiritual, falta de maturidade de saúde, falta de maturidade de conhecimento, que a gente tanto vem buscando, que é inegociável não buscar. Então, essa atividade nossa, tanto do Potência Limitada, com convidados ilustres, né, de transbordar, gerar conhecimento na vida de uma pessoa que esteja ouvindo a gente, já vai fazer a diferença. Isso ontem, né? Eu quero criar um quadro aqui, Ricardo, assim, conversamos antes de começar a gravação. Isso foi uma das coisas que a gente falou ontem, a gente enxergar essa situação desse modo, ver tudo isso dessa maneira diferente, buscar esse conhecimento, é o que vai fazer a coisa acontecer diferente, cara. Não tem como ser diferente disso. Não tem como, é servir o próximo e vamos todo mundo juntos prosperar. Ricardo, vamos falar um pouquinho mais com a Amanda aí sobre a questão de gestão empresarial. Bora. O que você tem pra gente tocar num assunto aí com Amanda, vamos lá. Você consumiu dois caras assim, duas situações, dois ambientes que eu admiro muito e que se conectam, né? A minha base de gestão que fez ter uma transição de carreira, na verdade, foi o G4, cara. Então eu tive a oportunidade, né, de ter um familiar próximo como head lá, que inclusive vai ser convidado para estar aqui também, que tem toda a capacidade de estar aqui, assim, transbordar, no sentido de capacidade de transbordar, de servir, é um cara muito próspero.
E eu fui buscar, você foi buscar. Agora, lá na prática, quando você trouxe para cá, é o que muito empresário fala, que também no G4 eles falam, como é que vai ser na segunda-feira, depois de um final de semana de imersão? Para você, fala para nossa audiência, assim, você foi buscar e a primeira coisa que você fez na prática e que deu resultado imediato na sua empresa, foi pessoas, processos, cultura, ou foi venda? O que foi que você trouxe de primeiro? Então, eu acho que importantíssimo, é coisa que eu não fazia, tá? Eu já fiz muito curso na vida nesse longo da trajetória, mas a gente faz o curso e chega em casa e guarda o material. Não vai adiantar nada, Não vai. né? Na hora a nossa cabeça vai fervilhar de ideias e depois já era, né? Mas o que eu tenho feito com esses cursos que eu tenho ido é anotar lá os insights mais preciosos. O maior, assim, do G4 para mim, que me abriu a mente, foi essa questão da direção da empresa. O que eu quero com a empresa? Porque antes de ir para lá, eu estava na intenção de escalar. Eu queria escalar a venda. Quanto mais faturar, melhor. E aí eu percebi que não é assim que funciona. Quando você escala uma startup, né, eles queimam margem, eles ficam trabalhando de madrugada. É um jogo diferente. E eu percebi que era um jogo que eu não queria jogar. Eu quero crescer, mas eu quero crescer com qualidade, né? Eu quero entregar um bom produto, fazer um bom serviço, né? Então, a direção de como eu ia levar a minha empresa fez total diferença no G4. Foi uma das primeiras coisas. É a pergunta que a gente sempre faz e que a resposta sempre é a mesma, é a cultura. Não tem jeito. Ela falou da visão da empresa, o que ela queria. A cultura é a base. Não tem como. Vem a cultura, depois vem a liderança, depois vem a gestão disso tudo para você pensar em venda, para você pensar em escalar. Por isso que é o ditado mais certo, a cultura. A gente falou semana passada. Do que ela falou, porque é mais uma situação romantizada hoje na venda dos cursos, né? Escalabilidade. E você teve a maturidade de enxergar e falou, poxa, eu quero ir até aqui. Porque você poderia botar alguma coisa a perder, assumir um risco desnecessário, até mesmo para a sua saúde. Falou, não, vou fazer isso aqui, eu vou vender de madrugada também, sábado, domingo, feriado. Por exemplo, com o que eu quero ficar com as minhas... Eu quero vender cada vez mais, não me entenda errado, né? Não, mas, por exemplo, a minha parte da manhã é com as minhas filhas. Talvez para eu escalar aí de uma forma exorbitante, eu ia ter que abrir mão de ficar com elas, botá-las na creche o dia todo, por exemplo. Não é uma coisa que eu quero fazer. Então, isso foi algo muito importante. Foi no primeiro dia. Eu falei, caraca, pagou o curso. Porque eu tava com uma ideia totalmente errada. Já no Ouse também, também falando de cultura, né? O Thiago falou sobre essa parte do engajamento dos funcionários, né? Eu montei o quadro lá, mandei no grupo, montei o quadro, botei sino na empresa. Então, todo dia, quando a gente bate a meta, eu aviso, pode bater o sino. As pessoas saem correndo, eu quero bater o sino. Então, assim, a gente uniu mais a equipe, sabe, com essa questão. E aí tem um quadro de recompensa agora. Pô, se você fizer coisas bacanas, você vai ter uma recompensa no final do mês. Então, essa parte do Ouse também foi bem legal. Questão de processos, né, e de pessoas, né? Sim. Eu gosto muito dessa comemoração de micro-resultados. Bater a meta é um resultadão, né? Mas os micro-resultados também, acerta daqui, acerta dali, vamos vibrar. Eu acho que isso é muito importante, vai manter todo mundo eletrizado ali para na hora que for bater o sino, a pessoa ir com... E quando você coloca um para avaliar o outro, para cuidar do outro, porque eu não sei se na empresa de vocês é assim, mas na minha, para falar mal do outro, vem um monte, né? Não, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Quando eu coloquei o quadro, eu falei, tá, mas e agora, o que o outro fez de bom para você? Escreve lá no quadro, não precisa botar nome não, só escreve lá o que ele fez de bom. Aí a gente se surpreendeu, porque no final do mês tinha tanto papelzinho de coisas boas, eu falei, tá vendo? É sempre assim. Não é só coisa ruim, né, que o amigo faz e você não gosta, né? Gerenciar várias pessoas, eu acho que é o grande desafio, né? Difícil, é o maior desafio que tem. Que eu, assim, como gestor e como ouvinte, né, de vários empresários, é o gargalo. Bom, a gestão de pessoas. A gente já está indo para um final aqui, mas hoje eu queria ficar mais... Sabe o que está gostoso dos convidados nossos aqui? Eu fico com vontade de dizer, vamos sair daqui, vamos ser amigos, vamos encontrar as famílias, tudo misturar as crianças. Verdade. Não, e vai assim, ser bom. Até a frequência, agradecer, né, por isso, não só pelo podcast, mas por essa união, porque eu falo que o empresário, ele é muito solitário. Eu era.
era muito solitária. Porque é um querendo passar a perna no outro, um não querendo abrir. Cara, a minha empresa tá aberta, sabe? Se as pessoas quiserem, poxa, como é que você faz isso daqui? Vamos lá, vem cá. O que você tem pra me ensinar também? Vamos crescer junto. Né? Amanda, Potência Limitada nasceu nesse propósito. Podcast foi o meio, né, Rafa? Foi o meio inicial da gente poder se encontrar. Sim. E aí você vê que a gente mora numa cidade pequena, né? Barra Mansa é uma cidade pequena, mas precisou do Thiago fazer uma ponte para a gente poder ter essa oportunidade e ser brindado aqui com a sua presença, do Pedro também que está aqui com a gente, as palavras que você colocou, então já está valendo, Ricardo. Oi? Já está valendo. Né? Com certeza. Legal. Já está valendo demais. Mas olha só, para a gente ir finalizando aqui, a gente tem umas perguntas aqui direcionadas, né, Ricardo? Uhum. Você trouxe a balança aqui, que é um exemplo, né, um símbolo da peso certo e tal. Mas o que é hoje o produto matador lá, o produto campeão, ou o método, a técnica campeã? Eu votaria no Pedro, pelo que você já falou aqui. O Pedro é minha técnica matadora. A inovação, né, com a tecnologia que ele trouxe, mas fala um pouquinho para nós. Então, a Peso Certo, ela faz montagens, né, de comércio de alimentação em geral. Então, a gente atende desde a pessoa que quer abrir uma portinha a um grande empresário que monta franquias, né, tem várias redes. Então, a gente faz essa montagem, então é um grupo, né, de produtos, né. A gente não vende um só. A gente tem lá, assim, produtos que a gente vende todos os dias, né, através do tráfego, por exemplo, como fogão industrial, bebedouro industrial, cervejeiro, são produtos que saem muito. Mas a gente vende como um todo, porque a gente faz essas montagens de comércio. Mas algo que a gente vê como um diferencial na nossa empresa é esse cuidado. Sabe esse cuidado de mãe que eu falei com vocês, que a mulher tem? A gente passa isso para os nossos clientes. Então, lá eu não quero te vender essa balança aqui que cadastra 10 mil produtos, por exemplo. Se o seu comércio só tem 10 produtos, a gente sempre procura encaixar o melhor produto, independente de valor, para o cliente, para aquilo que ele precisa. Então, a nossa assistência técnica, ela é muito personalizada, tem pessoas ali o tempo todo servindo, perguntando se está precisando de ajuda. Nosso setor financeiro, cobrança, a gente está sempre tentando ajudar o cliente a pagar de uma maneira que fique bom para ele. Os nossos vendedores também fazem esse treinamento, né? Então, assim, a equipe como um todo é preparada para atender o cliente na necessidade dele. Então, esse é o nosso grande diferencial, o nosso método, que nos diferencia até de vendas da internet, porque você chega lá, digita balança, compra, você não sabe quem é, você não sabe, não tem nada, a gente tem história. Vocês se preocupam com uma questão muito importante, que é a experiência do cliente, né, entendendo a jornada dele dentro da sua empresa e humanizando, né? Uma coisa que está tão... O seu negócio, ele tem uma LTV grande ali, se você souber trabalhar, Sim, né? Porque a balança, ela tem uma durabilidade, por mais que tenha cuidado, tenha assistência técnica, vai chegar uma hora que ele vai precisar trocar, ele vai precisar comprar uma outra, né? Um outro setor. Né? Então, se você tiver com esse cuidado, esse cliente tá ali na sua base. Sim, a gente tem cliente da época do meu pai com a gente até hoje, né? Olha como isso é legal. Então, a gente faz esse trabalho, porque a pessoa que compra uma vez e gosta, ela compra sempre, tá ali com a gente sempre, né? Então, a gente tem esse cuidado realmente com o cliente. A gente ouviu uma palestra hoje de manhã e a parte que me tocou foi justamente essa que a gente teve lá na CIAP, como é que ele chama? Fernando Leles, né? O Fernando tocou assim, angariar clientes, buscar clientes, prospectar clientes, que é a palavra linda do momento, prospecção, e os clientes da sua base. Você olha para eles? Você olha para eles, você tem um carinho com eles. É muito mais fácil, né? Você cuidar de quem já tá ali, né? E a gente tem um costume também que a gente implantou faz um ano e meio, mais ou menos, da gente ir na inauguração do cliente. A gente leva um presentinho, sabe? Então, cara, e se a pessoa leva um susto, porque fala, caraca, você me vendeu um produto e tá aqui comemorando com a gente essa vitória. Então, também, assim, acaba que viram amigos, né? Muitos deles hoje são amigos nossos. Bacana. Então vamos para a pergunta final. Vamos. Você quer fazer mais alguma? Não, quero partir para o final agora. A pergunta final nossa é aquela tradicional. Eu já vi várias aqui, né? Mas eu quero que você defina qual que é a sua, dentro de todos esses atributos maravilhosos que você mostrou para a gente aqui, qual é a sua potência ilimitada? Bom, a minha potência ilimitada é o que eu falei no início, né? Eu já queimei é servir.
eu nunca vou me cansar de servir, eu nunca vou me cansar de transbordar, né, palavra que a gente usou bastante aqui, de transbordar na vida das pessoas, porque isso me dá vida, isso me motiva, isso é meu combustível, né? Então, o meu servir é a minha potência, aquilo de melhor que Deus colocou no meu coração, né? E eu acho que é isso, Perfeita, Amanda. bastante. Nossa, perfeita, Amanda. Assim, não, como eu já falei também, para a ocasião não teve escolha melhor, não teve pessoa melhor para estar aqui. Falamos de espiritualidade, de Deus, de servir. É o que o Potência Limitada prega e propaga. Muito obrigado, tá? Mostra esse cuidado do Criador com a gente, de trazer essa criatura maravilhosa, trazer o Pedro aqui também para participar aqui com a gente, tá dando essa energia. É coincidência, Rafael. Não é não existe isso não, gente. Gente, não existe isso aí não. Vamos finalizando, Ricardo, quer dar suas considerações finais? Bom, plateia que nos ouve, né? Essa audiência maravilhosa que só tá crescendo, só vai crescer mais ainda com esse podcast aqui da Amanda, com esse transbordo maravilhoso. Continue seguindo a gente, prospectando, né? Nos prospectando para mais colegas, vai compartilhando, vai curtindo. E você que nos ouve, que quer fazer parte com a gente, né, Rafael? Que fica o convite. É isso aí, vai chegar até a gente. Amanda, quer dar um finalmente aí? Não, só agradecer mesmo vocês ao convite. Como eu disse antes, né, eu não sou palestrante ainda, sou empresária. Então, assim, vocês abrirem a porta, né, da casa de vocês, que é aqui o podcast, para mim, eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Então, obrigada, espero que tenha contribuído, ajudado. Igual eu falei, vou repetir, contribuiu muito, que vai servir muito de espelho para muitas mulheres, você pode ter certeza. Você é um exemplo de mulher que vai impactar muito nas vidas de muitas mulheres. Pode ter certeza. Tenho certeza disso. E você que acompanha a gente aí, esse mês, como a gente já falou, a gente vai trazer outras mulheres empreendedoras, mães, batalhadoras, aquelas pessoas que não ficaram numa zona de conforto, pelo contrário, buscaram crescer, buscaram servir. Então, o que a Amanda trouxe aqui pra gente, essa lição do servir, é justamente o que a gente quer levar para você despertar realmente essa potência limitada. Fica o nosso agradecimento, não só pelos feedbacks que a gente está tendo, né, no nosso dia a dia, seja diretamente com o Ricardo, seja nas nossas redes sociais do Potência. Peço você, né, compartilhe isso daí, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Parece clichê, mas quando a gente está do lado de cá, a gente tem que falar isso, porque é isso que faz a coisa crescer. Mais uma vez, um abraço e agradecimento para o Fábio. Eu falo do Fábio Melo Boutique, Formen, que nos veste, que nos deixa lindos, não é despiorado, lindos. Vocês sigam aí a rede social, tem muita coisa boa lá para vocês ficar vestido para servir, para despertar a sua potência limitada. Você é o nosso convidado hoje e sempre. Até semana que vem. Fique com Deus. Até semana que vem, gente. Um abraço.